Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. O vídeo de ontem também foi a questão da semana, mas como eu já expliquei no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, vou deixar aqui linkado o vídeo anterior. Esse final de ano que tá rolando muitas provas, eu tô fazendo mais vídeos para te ajudar. Se você vai fazer alguma prova em específico agora no final do ano ou no início do ano que vem, deixa aqui nos comentários para eu fazer conteúdo para você com relação a isso. Nós corrigimos metade da segunda fase da Unesp ontem, no vídeo de ontem, e agora nós vamos corrigir a outra metade quando se refere à prova de história. E aí tem mais até mesmo uma questão de humanas aqui, porque esta próxima questão é interdisciplinar, mas a gente viu, né, no vídeo de ontem, se você não assistiu, aconselho a assistir, que, por exemplo, rolou questão com biologia e tudo, então é um modelo da Unesp mesmo. Então vamos lá. Observe as imagens e leia o texto. Aí nós temos aqui uma imagem escrito abaixo: Projeto do Panóptico. Novo modelo de vigilância proposto por Jeremy Bentham no final do século XVIII, para ser utilizado em presídios e outros espaços que exigissem controle rigoroso. E aqui na imagem ao lado nós temos o presídio da Ilha de Pinos, em Cuba, construído no final da década de 1920 a partir desse modelo e hoje abandonado. Então, a partir desse modelo aqui ao lado, tá? Então vamos ao texto. O princípio é: na periferia, uma construção em anel, no centro, uma torre. Esta possui grandes janelas que se abrem para a parte inferior do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da construção. Estas celas têm duas janelas, uma abrindo-se para o interior, correspondendo às janelas da torre, outra dando para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de um lado a outro. Basta então colocar um vigia na torre central e em cada cela trancafiar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um estudante. Devido ao efeito de contraluz, pode-se perceber da torre recortando-se na luminosidade as pequenas silhuetas prisioneiras nas celas da periferia. Em suma, inverte-se o princípio da masmorra. A luz e o olhar de um vigia captam melhor que o escuro que no fundo protegia. As mudanças econômicas do século XVIII tornaram necessário fazer circular os efeitos do poder por canais cada vez mais sutis, chegando até os próprios indivíduos, seus corpos, seus gestos, cada um de seus desempenhos cotidianos. Que o poder, mesmo tendo uma multiplicidade de homens a gerir, seja tão eficaz quanto se ele exercesse sobre um só. Petain coloca o problema da visibilidade, mas pensando em uma visibilidade organizada, inteiramente em torno de um olhar dominador e vigilante. Ele faz funcionar o projeto de uma visibilidade universal, que agiria em proveito de um poder rigoroso e meticuloso. Então aqui a gente tem a obra do Foucault, Microfísica do Poder, com relação a essa lógica do poder, né, da microfísica. Isso é bem trabalhado tanto na filosofia quanto na sociologia, mas aqui a gente tem também aspectos históricos importantes a serem considerados e não só isso, tá? Isso também leva em conta o contexto que está sendo discutido e a questão vai fazer questão desse contexto. Então, assim, você precisa conhecer também a base, a lógica histórica por trás da discussão, ok? Então vamos lá. O projeto do panóptico de Bentham associou-se na origem ao quê?
a lógica do individualismo e da racionalidade difundidos no iluminismo. E hoje manifesta-se indiretamente no uso sistemático de câmeras de segurança para vigilância do cotidiano. Gente, principalmente, essa aqui está correta, principalmente se a gente considerar esse trecho aqui. Olha só, primeiro, essa lógica do individualismo e da racionalidade combinam com o iluminismo? Sim, o iluminismo vai propor essa lógica, essa ideia. E não só isso. A gente pensa no século XVIII, que é justamente o que está sendo discutido. Qual é o auge, o momento auge do iluminismo, de todas essas discussões filosóficas? O século XVIII. Então, entende que, por mais que você entenda de Foucault, é importante entender o contexto histórico. E isso acontece até os dias de hoje. Essa lógica do individualismo, é só a gente voltar aqui no projeto, né? Tem cada salinha ali com aquela pessoa. E a vigilância, a luz ali, sendo a espécie da câmera, né? A câmera de vigilância de hoje aqui, neste projeto, seria a luz em cada cela, em cada local. Gente, eu confesso que eu não assisti, eu não dei bola pro hype que tava tendo daquele filme O Poço, sabe? Se você assistiu, rola de você comentar aqui embaixo se combina com esse projeto, porque eu sei que tem essa lógica de prisão, né, e tudo, mas também tinha uma lógica de classe social, alguma coisa assim, eu ouvi falar. Eu não sei se tinha isso desse projeto, desse tipo de projeto aqui. Será que vocês acham que combina, que é parecido? Pelo que eu ouvi falar do filme, eu acredito que sim, mas eu quero saber sua opinião. Então aqui, esse já vai ser um gabarito bom pra gente. Mas vamos ver as outras, claro, né? Olha só, a defesa do igualitarismo social propostas pelos formuladores das doutrinas socialistas e hoje manifesta-se nos projetos arquitetônicos de prisões e quartéis, olha só, desenvolvidos nos países comunistas. Olha que louco. Primeiro, se a lógica é discutir igualitarismo social, proposta por doutrinas socialistas, etc, etc, faz sentido esse enclausuramento dessa forma aqui? Ah, mas Tati, tem a ditadura, socialista, prisão. Ok, mas não é a base de construção nesse sentido. Mas beleza, eu não tô aqui para ficar falando disso também, não. O que eu quero que você entenda, além disso, além de igualitarismo social não combinar com prisão, não é uma coisa que combina, por mais que na prática, em algumas questões, em alguns países, em algumas ditaduras aconteceu, a ideia não combina. Por mais que, então, deixe isso de lado e vamos pensar em outra coisa. De novo no período. E como é importante você compreender os períodos. As ideias socialistas, até mesmo as utópicas, elas são do século XIX. Beleza? Então já não caberia aqui nesse sentido colocar no século XIX essas ideias discutidas e construções discutidas do século XVIII aqui no texto, tá? Então, beleza. Ao predomínio da visão sobre os outros sentidos nas sociedades orientais tradicionais e hoje expressa-se na presença de aparelhos de televisão na maioria das residências. Ô, gente, onde tem esse sentido de sociedade oriental tradicional, né? Não, o que tem a discussão aqui e de lógicas econômicas e etc, que está colocado aqui no texto e nesse projeto, nessa estrutura, não vem de questão oriental tradicional. Se você conhece algo nesse sentido, até comenta aqui embaixo, porque eu desconheço nesse sentido algo assim, tá? E aí, tipo assim, e qual é a ligação também dessa lógica oriental tradicional com o aparelho de televisão na casa dos outros? Entendeu? Ao esforço de centralização do poder no âmbito do absolutismo, e aí, de novo, você está em períodos diferentes, né? Aqui você tem mais uma questão do questionamento dessa centralização e desse absolutismo do que o contrário. E da formação de estados modernos, e hoje expressa-se na ação repressiva e controlada. Hoje se expressa assim? Não, né? Hoje? Dificilmente, né? Mas assim,
As duas coisas, e aí toma cuidado, as duas coisas combinam, né? Se a gente pensar no absolutismo e na lógica totalitarista, você tem um fundo aí, né? Uma questão de despótica, uma questão autoritária, aí tudo bem. Ou você pode tentar fazer essa conexão na sua cabeça. O meu problema não é esse. O meu problema é que não existe essa conexão com a que tá aqui, colocado aqui, e nem com o hoje necessariamente. A luta pela democratização nas sociedades ocidentais contemporâneas. O conceito de democracia aqui no século XVIII nem era de fato utilizado, tá? Da forma como a gente utiliza hoje, já vou avisando. E hoje manifesta-se no amplo direito de acesso à informação e expressão proporcionado pela internet e pelas redes sociais. Também não, gente, a letra A responde muito melhor, né? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos para a próxima? Revoluções inglesas. Assunto esse que apareceu também no Enem, né? No Enem desse ano de 2021. O meu vídeo Revoluções Inglesas é um dos mais assistidos aqui do canal. Foi o primeiro vídeo que pegou aqui do canal. E já tem um certo tempo, sabe? Eu preciso muito regravá-lo. Quero muito regravá-lo. O que vocês acham disso? Ou vocês acham que eu deixo esse hit aí solto na internet? O meu maior problema, na verdade, com esse vídeo, porque eu, nesse vídeo, eu olho pra esse vídeo e falo, nossa, tô gatíssima. O meu maior problema com o vídeo Revoluções Inglesas é que ele tá com um áudio ruim, porque era só a câmera do meu pai na época. Foi, tipo assim, um dos primeiros vídeos do canal e tal. Então, agora, com essa belezinha, acho que ia ficar legal um novo vídeo. Depois comenta aqui embaixo me dando uma força, me dando um apoio pra isso. As revoluções inglesas do século XVII são consideradas por alguns historiadores as primeiras revoluções burguesas. Por quê? Ó, uma coisa interessante aqui com relação a isso. Quando você ouve falar revolução burguesa, uma coisa que eu preciso que você entenda é que não necessariamente os únicos atores ou os atores principais dessas revoluções, as pessoas que mais agiram nessas revoluções, são ligadas à burguesia. Não significa isso, tá? Quando nós, historiadoras e historiadores, nos referimos àquele movimento, àquele momento como Revolução Burguesa, a gente está se referindo, na verdade, ao fato de que as consequências daquele movimento deram um melhor resultado, deram mais espaço, entre outras coisas, para a burguesia. Porque acho que fica muito confuso, né? Porque você pensa em Revolução Francesa, por exemplo. Você tem todo o terceiro estado, que é 97% da população francesa, fazendo parte desse movimento. Mas, ao final das contas, nas conclusões, o que a gente consegue perceber é que essas principais consequências e as principais ações foram voltadas para a burguesia. Entende? A mesma coisa que nas revoluções inglesas. Não quer dizer, eu não estou tirando todos os outros aí personagens, entre aspas, né? Que não é personagem, é de verdade. Mas eu não tô tirando mais ninguém disso aí, não. Só porque tem a burguesia, beleza? Então toma cuidado com isso, pensa um pouco sobre isso. Então vamos lá. Letra A. Suprimiram a interferência política da nobreza e separaram Estado e Igreja. Não. Duas coisas erradas. Primeiro, a nobreza não interferiu mais na política depois da Revolução Inglesa? Mentira. Tem interferências. Não da mesma forma, mas tem interferências. Tanto, gente, que até hoje, lá na Inglaterra, você vai lá no parlamento, tem a chamada Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Ah, então até hoje, Tati, tem... Minha caneta não tá pegando. Tá feio esse negócio aqui. Peço perdão, vou até apagar isso aqui. Então até hoje tem nobreza? Não, não é isso. Mas só o fato de ter ficado esse nome e essa divisão já nos mostra que não foi a Revolução Inglesa que vai tirar toda essa lógica inglesa de nobreza, de família, etc. Gente, tem família real até hoje, né? E não separou Estado e Igreja. É só pensar na Igreja Anglicana, que também tá lá até hoje. Então não foi nesse momento que acabou, resolveu tudo com relação às questões religiosas. Também não. B.
Ampliaram o espaço de atuação política? Aí tudo bem. Você vai ter mais participação política da burguesia. Sim. E comercial dos comerciantes britânicos, perfeito. É só pensar na própria Revolução Inglesa em si, durante todo o processo das revoluções inglesas, né? É só pensar no período do Cromwell, da República do Cromwell, dos avanços com relação às questões comerciais que ele fez e auxiliou bastante a burguesia. O fato justamente da burguesia fazer parte mais ainda da política auxilia também nessas questões comerciais, com certeza, né? Então você tem tudo isso acontecendo, ok? Então essa é excelente pra gente. E é só lembrar também quem foram os pioneiros no quê? Na Revolução Industrial. As revoluções inglesas contribuíram para isso? Sim. Você tem uma burguesia com mais poder, mais participação, mais lucro comercial, mais acesso às questões comerciais no sentido de interferência ou não, consequentemente, mais interesses voltados para isso, tá? Letra C. Eliminaram o sistema monárquico? Gente, tem monarquia até hoje, né? Aí, Tati, mas teve república. Teve república, mas eles eliminaram, acabou, fim? Não. Teve um período ali entre a Guerra Civil, né, que é a Revolução Puritana, e entre a Revolução Gloriosa. E aí nós temos a fase republicana, um pedacinho. Até hoje a Betinha tá lá, né? Ela que nos diga. Proporcionaram o surgimento de legislação trabalhista. Oh, que dó. Não, né? E mesmo que isso acontecesse, era por isso que eu ia chamar de Revolução Burguesa? Não, né? Mas, gente, essa questão trabalhista vem pós-Revolução Industrial, pós-primeira Revolução Industrial, tá? Entre a primeira e a segunda, na verdade, a questão do ludismo, do cartismo, toda aquela lógica. Então, não é por isso, não. Letra E, impediram a expansão do Estado democrático e da participação política direta. Não foi por isso, né? Não foi por isso. Então, letra B de bola. Próxima. 27. Vou pegar meu marcador. A glorificação da guerra e do heroísmo já era tema constante na literatura nacionalista. Os escritores nazistas só vieram repetir os clichês já surrados de exaltação dos valores militares, do sacrifício, da força da guerra como fator de soerguimento do orgulho nacional. Para o nazismo, a guerra era o cume, que é o cume, o auge, né, de uma decisão de cuja verdade não se poderia escapar. Sabiam que tudo estava sendo jogado nela. Então, a importância da guerra aqui, tá? Alcir Lenhar, o nazismo, o triunfo da vontade. No contexto histórico descrito, que contexto histórico descrito? Questão de nazismo, questão de guerra. Vamos lá, deixa eu pegar meu lápis. Letra A. Os nazistas acreditavam que a guerra era o cume de uma decisão de cuja verdade não se poderia escapar, pois defendiam nos seus textos teóricos que os humanos são, no estado de natureza, bom selvagem. Ô, gente, que mistureba é essa? Pegar Rousseau e nazismo e falar assim, ó, tum, a mesma coisa. Não, né, minha gente? Não, né? Então, cuidado com isso. E é engraçado porque, assim, até quase, praticamente mais da metade, né, da alternativa, é só falar o texto. Então, a pessoa desavisada falou, tá falando do texto aqui, né, tá combinando com o texto, é verdade. Não, gente. Essa questão de bom selvagem, de defesa... E olha só, um lugar que defende que a guerra é o cume de uma decisão de verdade, que não pode se escapar, fala de bom selvagem, de ser humano? Qual que é a lógica disso? Beleza? Não funciona, tá? Então tá bom. B. Os nazistas reproduziram a exaltação dos valores militares da literatura nacionalista, pois identificavam-se aos valores e... Quem acredita em fake news vai dançar, né? Gente, nazismo se identifica com princípios socialistas de autores alemães do 19, resumindo Marx, Engels, etc. Ô, gente, quem acredita em fake news, nazismo diz que essas besteiras que eu não sei como.
Quem acredita nisso já pensou marcar? Acho que a Unesp fez até de propósito. Pra eliminar essas pessoas na segunda fase, né? Porque não é possível, né? Que você vai entrar na universidade acreditando numa coisa dessa. Gente, uma das maiores motivações, aquilo que fez acontecer o nascimento do fascismo e do nazismo nesse período na Europa foi o anticomunismo, o antissocialismo, ser contrário a esses movimentos, tá? É só lembrar de 1917, você tem a Revolução Russa, a Europa, essas ideias vão se espalhando. Na Itália mesmo tem o que a gente chama de Biênio Vermelho, que é de 1919 a 1920, 2 anos com várias manifestações socialistas. Então, o fascismo e o nazismo nasceram para ser contrários a isso, beleza? Então, não cai nessa não, por favor, porque a base é justamente o oposto. O soerguimento do orgulho nacional associa-se à necessidade de recuperar os territórios perdidos pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana. Calma. Quem perde território na Guerra Franco-Prussiana? Aí, gente, aí a Unesp, né, vai pegar vocês, para ver quem sabe. Guerra Franco-Prussiana. Quem perde território é a França. A Alemanha vai perder esse território com relação à guerra depois, né? E ao sucesso da ocupação militar nazista na Polônia. Nossa, ainda falou de sucesso na ocupação da União Soviética. Os nazistas conseguiram ocupar a União Soviética? Ou foi a partir da derrota da União Soviética que você tem o início do fim da Segunda Guerra? Isso aqui é para ver se você tá sabendo de guerra, tá? Letra D. A glorificação da guerra relaciona-se ao enaltecimento das campanhas militares dos alemães na história e à sustentação pela ideologia nazista da centralidade do conflito como hierarquizador. É isso que tá falando aqui, ó. Tá glorificando a guerra, falando que é importante, falando que é o auge, falando que é o cume. Tem a questão da ideologia nazista, por exemplo, vou dar só um exemplo, mas tem vários, do espaço vital, que é a necessidade de conquista de território, e essa necessidade de conquista vai vir através da guerra. Então é a letra D de dado. Tem vídeo sobre nazismo aqui, cadê? Vou deixar aqui, tá? Vídeo sobre nazismo para você. Letra E. A glorificação do heroísmo relaciona-se à mitificação de ações de guerreiros individuais. Não. Gente, o individualismo dentro do nazismo, ele é abominado, tá? Você tem, é lógico, a figura do Führer, que é o Hitler, mas é tudo uma questão coletiva, de união, da galera se unir para derrotar o inimigo, etc, etc, tá? Que atuam no campo de batalha mesmo em condição de inferioridade numérica e armamento? Onde isso? Não, também não tem disso, tá? Ó, nós estamos. Esse vídeo tá mais longuinho do que o primeiro. Provavelmente por causa da primeira questão que teve muito texto, né? Mas nós estamos na nossa última questão. Então, já vou pedir o seu like, porque você, se você chegou até aqui, alguma coisa, acredito muito que eu estou te ajudando. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor, para apoiar a produção de conteúdo e que ela continue acontecendo no ano seguinte, no ano que vem, né? 2022 vem aí. E vamos falar de ditadura, porque o Enem pode até cortar, né, as questões de ditadura, mas esses vestibulares fazem o contrário, eles vão e colocam mesmo. Tem uma playlist completa sobre ditadura aqui também, tá? Vamos lá, questão 28. Observe a charge do Ziraldo, originalmente publicada em 1968. Aí, o AI5. Te cuida que a barra tá pesando para as cobras, mas eu não sou cobra. Prova para eles. Uma história do Brasil através da caricatura. O diálogo entre o elefante e as cobras, associado à decretação do ato institucional número 5, sugere. Beleza. Ó, eu acabei cortando 2 vezes o enunciado, peço perdão. Tá, mas esse diálogo então vai sugerir o quê? Letra A. Alienação da parte expressiva da sociedade ante o cenário político e a difusão de notícias falsas. Gente, está falando sobre o AI-5. O AI-5 vai reprimir questões de liberdades individuais e tudo mais? Sim. Vai ter censura, vai ter fim do habeas corpus. Ô, gente, é o seguinte.
É difícil entender na questão jurídica, né? Mas de leigo para leigo aqui falando, você decretar o fim do habeas corpus é você falar assim, ó, você pode ser preso a qualquer momento e você não vai ter uma defesa em relação a isso. Ou não uma defesa como deveria. É isso que o habeas corpus permite, tá? Então, assim, é muito grave. Você poderia andar na rua e se você fosse suspeito, você ser preso. Simplesmente por ser suspeito ou suspeita. E eu falo isso, tem caso na minha família. É muito louco pensar, né? Não sei se tem caso na sua família, mas tem caso na minha família. As pessoas ficam, porque era tudo bandido. Não, gente. Não, me ajuda aí, tá? Então não é uma alienação e nem é difusão de notícia falsa. Letra B. A solidez das instituições políticas republicanas e a disseminação do medo por traidores dos interesses nacionais. Isso aqui é um discurso dos militares. Aí, de novo, eu tenho a sensação, às vezes eu olho para a Unesp assim e fico olhando essas questões, nazismo de esquerda, colocar uma alternativa dessa aqui é para eliminar justamente essas pessoas que têm umas ideias loucas da vida, sabe? Porque tem gente que fica falando umas coisas dessa por aí. Mas cuidado, tá? Isso é o discurso dos militares. Não é do que de fato aconteceu. Letra C. O contraste entre o esforço militar de corrigir os rumos do país e a desconfiança da. De novo, a mesma coisa. Se a B tivesse certa, a C também estaria. Contraste do esforço de corrigir os rumos. Gente, o AI-5 foi única e exclusivamente para repressão e violência, tá? Não tem essa de corrigir o rumo do país com AI-5. Me ajuda aí. Esses discursos, essas alternativas tão pesadas para pegar os outros. Tô sentindo e tô com esse gostinho. Letra D. O poder dos grupos sociais e políticos fortes e consolidados e a incerteza entre os setores populares. De novo, não, né? Agora, olha isso aqui. Olha essa aqui. O distanciamento entre a sociedade e o regime político. Por que o distanciamento? Você tem um certo desaviso com relação a isso, né? E a dissolução das garantias e dos direitos democráticos, que é isso que acontece com o AI-5. O AI-5 vai colocar censura, tortura, fim do habeas corpus, fim das liberdades. Gente, é fim de liberdades individuais, fim de direitos básicos na democracia com relação ao AI-5. Tanto que tem muitos historiadores e historiadoras que determinam o início da ditadura militar de fato a partir de 68, o que eu não concordo, e muitos historiadores e historiadoras também pensam da mesma forma que eu, porque a partir do momento que você tem toda essa lógica de golpe, de ruptura e de uma constituição muito voltada para o poder executivo, automaticamente você está dando linhas ditatoriais, mesmo que com um disfarce democrático, né? Mas tinha eleição. É um disfarce democrático. Mas tem muita gente que fala que a partir do AI-5, justamente por romper inúmeros direitos e garantias, né? Que já estavam ali desgastados e ameaçados, mas que de fato definitivamente rompe a partir do AI-5. Então, letra E. Ó, gente, chegou até aqui, dá essa moral para esse canal. Porque eu tô aqui no final de ano, ó, junto com vocês ainda, tá? Então, por favor, não me abandonem da mesma forma como não abandonarei vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Like, inscrição, tudo isso de verdade é muito importante e eu agradeço muito o seu apoio. Em qualquer outra rede social, eu sou @historizandotati e aqui é Historizando. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.